agradecer a presença de todos vocês, desde já a nossa gratidão ao Dr. Augusto Cury, que nos prestigia neste momento, ao fundador do Grupo SEV, Rafael Fonteles, e dizer que o SEV se orgulha muito desse projeto Conviver. Está, com certeza, ajudando na formação mais completa dos filhos e das filhas daqueles que nos confiaram nesse processo educativo do Educar. E a parceria que nós fizemos com o Dr. Augusto Cury, através da Escola da Inteligência, tem mostrado esta eficácia, essa importância. Eu tive a honra de ler muito cedo, alguns anos atrás, boa parte da obra dele. Isso contribuiu para que, de fato, quando a gente fosse escolher um parceiro para ajudar no socioemocional de nossas crianças e adolescentes, tivesse uma fundamentação como a dele. E, de fato, isso está acontecendo e é um motivo de orgulho para todos nós. Hoje, a gente tem aí do ensino fundamental até infantil, indo até o ensino médio, com um horário por semana dedicado a esta tarefa importante da gestão socioemocional, em que ele vai aqui dar uma palestra, ajudando mais ainda a que cada uma possa absorver sua experiência e suas propostas e assim avançar também na gestão emocional. Quanto de nós, não temos o que aprender, como é difícil fazer isso, no dia a dia, a gente sabe disso, mas nossas crianças poderão ser melhores, mais preparadas, como pessoas humanas, no seu equilíbrio socioemocional, tão importante na época de hoje, que tem essa carência enorme. Então, que a gente agradece, pede a Deus a sua bênção, porque Ele é o Senhor da vida, que nos criou com um desejo da plenitude, de todas as nossas capacidades e dons, e que esta parte tão importante está agora ao nosso alcance para melhorar o futuro de nossas crianças, nossos adolescentes. Que Ele abençoe esta noite e possa você escolher os frutos da palestra do Dr. Augusto Cury. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o fundador do Grupo Educacional SEV, Rafael Fonteles. Boa noite. Eu sei que todos aqui vieram escutar, foi o Dr. Augusto Cury, mas eu queria um minutinho da atenção, especial para agradecer esse gesto de muita grandeza do nosso Augusto Cury, de vir aqui ao Piauí, fazer essa conferência que raramente ele faz. Ele dizia mais cedo que agora a agenda dele está com 5 anos de antecedência para fazer uma conferência desse tipo, e aqui atendendo um apelo do Sistema SEV, que é um parceiro da Escola da Inteligência, nos brindou aqui não só com um momento, mas com 2 momentos nesse dia de hoje, que gerou até um engarrafamento aí histórico na Raul Lopes. A gente lamenta esse transtorno, mas realmente são 5.000 pessoas que saíram daqui há poucos minutos e 5.000 que entraram para assistir esse segundo momento. Essa palestra estava marcada para o dia 6 de agosto. O Dr. Augusto Cury teve um problema de saúde, fez uma cirurgia, tivemos que remarcar, e ele, para nos compensar, nos ofereceu esses 2 momentos. Eu revelo aqui a vocês que quando a gente abriu as inscrições, em 3 horas apenas, nós tivemos os 10.000 inscritos. Então, realmente é de uma potência. O Dr. Augusto Cury não gosta de ser uma celebridade, mas de fato é. E ele é muito profundo nas suas colocações, é sinal de que a população, pelo menos aqui do Piauí, eu tenho certeza que no mundo todo, aprecia muito a obra dele e tudo que ele promove. E dizer também que o Sistema SEV se preocupa muito com essa questão socioemocional, tanto que adotou a Escola da Inteligência, esse projeto do Dr. Augusto Cury, em todas as séries, desde o infantil até o ensino médio, até com algumas experiências na faculdade, para trabalhar todas as semanas, na grade curricular normal, esses aspectos socioemocionais, do qual o Dr. Augusto Cury é um baluarte internacional.
tem livros em mais de 70 países e está aqui prestigiando o Piauí. E o que a gente gostaria, doutor Augusto Cury, é de aprofundar essa nossa relação. O Sistema SEV está sempre de portas abertas. E registrar também que o doutor Augusto Cury fez, desde o início, disse não iria cobrar absolutamente nada de cachê, com a condição da gente também não cobrar nada pela palestra. Por isso que nós só exigimos 1 quilo de alimento, tivemos 10 toneladas arrecadadas. E agradeço imensamente a vocês. Então, muito obrigado pela presença, pelo esforço de estar aqui presentes, e tenho certeza que vão adorar as palavras que ele vai mencionar. Muito obrigado, doutor Augusto. Bem, o nosso palestrante é psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, cientista brasileiro. Nasceu em Colina, no interior de São Paulo, em outubro de 1958. Autor de vários livros de grande sucesso no Brasil, é um estudioso sobre as dinâmicas da emoção e da construção dos pensamentos. Dirige a Academia da Inteligência no Brasil, um instituto de formação para psicólogos, educadores e outros profissionais. A sua atividade alia ainda a participação em congressos e conferências em diversos pontos do mundo, onde seus livros estão publicados. Chama a atenção da técnica, por favor. O microfone está rodando um pouquinho, tá? Pelo menos esse aqui, tá bom? Senhoras e senhores, vamos receber, aliás, já recebemos, né? Uma salva de palmas, doutor Augusto Cury. Obrigado, muito obrigado. É uma honra estar com você. Doutor, eu vou lhe interromper, porque eu falei que o doutor Augusto Cury nasceu em outubro de 1958 e foi no dia 2, ontem. E como nós piauienses, né, somos calorosos, eu peço todos de pé, vamos cantar uns parabéns para o doutor Augusto Cury. Eu vou chamar aqui, vou puxar aqui, depois é com vocês, tá bom? Vamos lá? Parabéns para... Muitos anos de vida. Parabéns, doutor. Muito obrigado pelo carinho. Na primeira palestra, nós presenteamos o doutor Augusto Cury com uma cesta aqui de produtos bem regionais, né? Bem piauienses. Nós preparamos uma surpresa para o senhor, doutor. Eu queria que o senhor ficasse de pé, por favor. Nós temos aqui algumas homenagens, né, que o Grupo SEV preparou para o senhor. O áudio, por favor. Volta o vídeo aí com áudio, por gentileza. Ainda sem áudio, tá, técnica? A gente poderia voltar o vídeo, não tem problema. A gente volta o vídeo, começa de novo, com áudio mais alto agora. Agradecer ao Grupo SEV de Teresina pela oportunidade de mandar essa mensagem para o Dr. Augusto Cury, meu amado patrão, irmão e amigo, e sempre meu paizão. Augusto, te amamos muito. Obrigada por você ser essa pessoa tão especial. Agradeço a Deus pela família que tenho, pelos meus irmãos, e hoje em especial para você, porque você sabe que a sua teoria, o seu amor, o seu carinho e a sua presença tem me ajudado muito a passar pelas tribulações da vida, mas agradeço a Deus que hoje eu estou bem. Te amamos, te amamos, te amamos. Você é muito especial para nós, querido. E eu quero dizer ao Dr. Augusto que, como sempre, não só hoje nessa data, mas eu sempre desejei tudo de melhor para ele. E que Deus abençoe ele em tudo que for fazer. Um grande abraço, amo você, Dr. Cury. Dr. Cury, meu amigo,
eu queria te desejar um feliz aniversário. Que o Senhor te abençoe sempre, continue te abençoando. O Senhor continuar nessa jornada aí, ajudando tantas pessoas, ajudando a gente, tá? E dizer que o Senhor é um grande amigo. Parabéns, tudo de bom pro Senhor. Te amamos! Grande abraço! Obrigado, obrigado. Tem mais, doutor? Sem voz, meio de garganta, mas não poderia deixar de mandar Essa é minha filha, caçula. para dizer o tanto que eu te amo, o tanto que eu sou agradecida por você existir e por eu poder ter o privilégio de ser a sua filha. Não só a sua filha, mas também a sua melhor amiga e ter você como meu melhor amigo. Você moldou meu caráter, fez ser quem eu sou, fez eu amar a humanidade, amar as pessoas, ter um coração solidário. Eu sou completamente apaixonada por você, papai. Muito obrigada por você existir, fazer toda a diferença na minha vida, por me fazer ser a sua menininha mesmo depois de eu ter crescido. Parabéns, que todas as bênçãos de Deus caiam sobre você, não só nesse dia, mas todos os dias da sua vida. Te amo infinitamente. Tem mais algum? Doutor Augusto Cury, esse é o nosso jeito SEV, o nosso jeito piauiense de receber pessoas como o senhor aqui na nossa cidade. Muito bem-vindo, muito obrigado. Somos todos ouvidos, doutor Augusto Cury. Muito obrigado, muito emocionado. Talvez aqui seja um dos estados mais quentes do país e com certeza é um dos estados mais quentes emocionalmente também. Vocês são mais do que um estado que passou por tantas dificuldades, não foi valorizado na estatura que merece, agora está sendo, mas não foi ao longo da história. Mas eu quero te dizer que Piauí é muito mais do que uma região, um povo. Piauí é uma poesia. Talvez vocês não escrevam poesias com palavras, mas vivem uma vida com poesia devido ao calor, o afeto, a inteligência, a serenidade e a amabilidade. Muito obrigado por vocês existirem. E aqui tem escolas notáveis, é um dos celeiros da educação do país. Eu fico muito feliz de estar diante do Rafael, que é o fundador do Grupo SEV, um dos grupos mais importantes do Nordeste e do país em termos educacionais, e está aqui diante do Lazareno, meu amigo, diretor do Centro de Educação SEV, e que é meu colega médico, e mais do que um médico, é um notável educador. Eu vou falar para vocês sobre o mais complexo do mundo, o mais complexo de todos os planetas. Qual é? Qual? A mente humana. Somos tão complexos que quando nós não temos problemas, temos uma facilidade enorme, sofisticada de criá-los. Infelizmente, nós não desenvolvemos ferramentas ao longo da história para poder dar um choque de lucidez no planeta mente, para preservar os recursos naturais desse planeta, para filtrar estímulos estressantes e dirigir com maestria, talvez a mais complexa e inenarrável aeronave mental. Queridos amigos, o mais importante instrumento do psiquismo humano não foi estudado de maneira adequada e profunda. A célula é a unidade básica da biologia. Ela foi estudada e gerou consequências enormes. Por exemplo, a produção de antibióticos e de vacinas. No passado, há um século, uma amidalite poderia gerar a morte. Não havia antibiótico. Um apendicite tinha consequências gravíssimas. Ter estudado a célula mudou toda a história da biologia, da medicina, da biomedicina, da farmacologia, assim por diante.
O átomo é a unidade básica da química. Ter estudado o átomo gerou consequências enormes na tecnologia. Veja bem, já há décadas que nós temos a tecnologia do som, da imagem, agora nós temos smartphones, temos a tecnologia dos transportes, a tecnologia da informação. A unidade básica da química e da física, o átomo, a sua descoberta e a nossa capacidade de penetrar nos meandros do átomo fez toda a diferença na evolução das ciências exatas. Agora, eu te pergunto, qual que é a unidade básica da mente humana? Qual é? O que vocês acham? Qual a unidade básica da psique humana? É uma grande tese. É a emoção? É o intelecto? As pessoas falam de uma maneira muito genérica, mas infelizmente não estudam detalhadamente o psiquismo humano para entender que há uma unidade básica. Somos Homo sapiens, uma espécie pensante, a única que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies. Qual a unidade básica que te constitui como ser humano intelectual, um ser humano único e irrepetível, um ser humano consciente de que você existe, não é um átomo errante? A unidade básica do psiquismo humano é o pensamento. O pensamento é o veículo para todas as fantasias humanas. Uma pessoa tem a fantasia de ser um grande personagem, alguém que tem a necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Ela só o faz porque ela produz múltiplos, milhares e milhares de pensamentos diários. O pensamento é a unidade básica para construir os projetos humanos. Você quer ser um empreendedor, você quer ser um empresário que revoluciona determinada área do conhecimento, determinada área do business, dos negócios. Você quer ser um ser humano que cativa os seus amigos, que encanta os seus filhos. Você tem um projeto de ser alguém que faz a diferença nas relações interpessoais. Você tem um projeto de ser um grande educador que forma pensadores e não repetidores de informação. Portanto, o pensamento é a unidade básica dos sonhos, de todas as projeções humanas. O pensamento é a unidade básica da timidez. Você não consegue se retrair, se diminuir, você não consegue se inibir, nem se sabotar numa relação interpessoal e dificultar o debate de ideias sem os pensamentos que asfixiam a sua liberdade e criatividade. Então, para se inibir, ou ousar, para se sabotar, ou para debater, para amar, ou para odiar, você precisa do mundo dos pensamentos. Mas o pensamento foi, talvez, o fenômeno psicológico menos estudado pela psicologia, menos estudado pela psiquiatria, pela sociologia e psicopedagogia, e até mesmo pelas ciências jurídicas, que também está dentro das ciências humanas. O que é o pensamento? Quais são os seus tipos? Existe só um pensamento ou mais que um tipo de pensamento? Como nós os construímos em milésimos de segundos? Quando você constrói uma ideia, seja ela lúcida ou estúpida, por exemplo, você constrói uma ideia de que você é um ser humano importante, que consegue impactar pessoas, que tem capacidade para se reinventar, ou uma ideia de que você não é tão grande, que você é inferior física e mentalmente em relação às outras pessoas. Não importa, se você produzir uma ideia, seja uma ideia com um raciocínio lógico, inteligente, ou uma ideia tosca, débil, você o fez porque você entrou na memória em milésimos de segundo, abriu inúmeros arquivos
Em meio a milhares de opções, você resgatou verbos e os conjugou tempo espacialmente. E aderiu aos verbos um pronome, um adjetivo e um substantivo. Infelizmente, pouquíssimo foi estudado sobre a matéria-prima que nos constitui como Homo sapiens. Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, eles usaram a exaustão os pensamentos para produzirem suas teorias. Por exemplo, a teoria sobre o processo de formação da personalidade, a teoria sobre a construção dos traumas, o processo de aprendizado, a teoria sobre as relações sociopolíticas, na filosofia, a ética, a estética. Mas o que é o pensamento? Por que nós usamos o pensamento e não estudamos? E quais foram as consequências de não ter estudado esse pensamento? Elas são tão grandes como as consequências de não ter estudado. Se nós não tivéssemos estudado o átomo na química e física e a célula na biologia, as consequências são graves, tão graves, que hoje nós esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las. Não temos vacinas. Imagine, há um século, quando as vacinas inexistiam, se tivéssemos reunido, provavelmente várias pessoas aqui morreriam, porque o trânsito de vírus e também de bactérias eram grandes. Consequentemente, não havia como se tratar, não havia prevenção e as doenças levavam as pessoas a fechar os seus olhos para a vida. Vocês têm de saber que uma das maiores responsabilidades suas é entender minimamente como a sua mente funciona, como se constrói os pensamentos e como gerenciá-los. Porque se você não gerenciar seus pensamentos, a sua mente é o mais sofisticado aparelho irresponsavelmente solto, o mais complexo dos veículos irresponsavelmente sem controle. E é o que tem ocorrido. Então vamos lá. Nesta noite eu quero levá-los, não apenas que vocês se considerem como meus espectadores, mas como meus alunos. Topam? Aceitam? Só que eu sou um professor exigente. Vou provocar vocês durante todo o processo. Como eu quase não tenho dado mais conferências, eu tenho aproveitado o meu tempo para dar treinamentos, tempo escasso, então eu vou provocar vocês durante toda a minha preleção, para que vocês incorporem as ferramentas que eu vou dizer. Em primeiro lugar, vocês pensam apenas o que querem pensar? Sim ou não? Então quem pensa o resto? Somente uma casa de terror? Quem é cineasta aqui? Levante as mãos. Não tem cineasta? Errado. Todos vocês são cineastas. Quem de vez em quando faz na sua mente um filme de terror? Levante as mãos. Cineastas de filme de terror? Por quê? Porque falta gestão dos pensamentos. Sua mente, ela é solta demais. Parece que, os pensamentos não têm consequências. Eu produzo uma ideia perturbadora, daqui a alguns segundos ela se dissipa. Porque cada pensamento organiza-se, depois se desorganiza, se dissipa, experimenta o caos, e em seguida reorganiza-se em novos pensamentos. Então, o caos da mente humana é um processo contínuo de construção e recriação. Você pensa, experimenta o caos e recria novos pensamentos. Aonde foram os pensamentos que foram dissipados? Desapareceram? A preocupação de hoje não desapareceu, ela registrou no córtex cerebral. Você acumulou lixo sem perceber. As angústias do momento não tiveram consequências apenas quando elas estavam presentes, elas foram arquivadas também. Se você tem ideias perturbadoras, se você faz na sua mente um filme de terror, tenha certeza, todas as cenas foram arquivadas sem autorização do eu, por um fenômeno inconsciente chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. E eu
fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. Atendi casos graves que passaram na mão de vários profissionais de psiquiatria e psicologia, casos arrastados. E não é porque eu era um profissional excelente, é porque eu estimulava os meus pacientes a serem autores da sua própria história. Muitos casos não eram resolvidos por outros profissionais, não é porque os profissionais não eram capazes, mas que o paciente era resistente, o eu deles estava embotado, o eu que representa a capacidade de escolha não sabia definir as suas prioridades, o eu que representa o piloto da aeronave mental não sabia pegar o manche e os instrumentos de navegação, o eu que representa o executivo da mente humana era tão leviano, era tão superficial, que não fazia nada contra tudo aquilo que perturbava a sua mente. Se ele tinha sentimento de culpa, ele não reciclava esse sentimento e se autopunia e chafurdava na lama da insignificância. Se ele tinha um ataque de pânico, uma sensação súbita e eminente que vai morrer ou desmaiar, tomava-se medicamentos, mas não se preparava o paciente para, no exato momento onde abria uma janela traumática ao killer e que tinha as ideias de que o coração ia infartar ou se desmaiar, ia se ter uma experiência dramática na frente dos outros, não se dava musculatura, não se turbinava o eu para impugnar, discordar e confrontar os pensamentos fora do ambiente do consultório. E eu, então, atendendo os pacientes, eu pensava, como eu vou poder produzir ferramentas, não apenas para tratar esses pacientes, mas para prevenir transtornos? Como eu vou produzir técnicas para que o eu possa liderar o seu próprio mundo nos focos de tensão, se nesses focos de tensão é fácil a nossa segurança se derreter como gelo no sol do meio-dia? Então, nos intervalos das consultas, à noite, nos feriados, nos finais de semana, eu escrevia incansavelmente sobre o complexo processo de construção de pensamento. A unidade básica que nos teste Homo sapiens, nesse país que não valoriza os seus cientistas na estatura que merecem, e ainda mais ciência básica, eu escrevi 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro. E eu entendi claramente que quem sonha e vence sem riscos, triunfa sem glórias. Se você andar por lugares que todo mundo andou, você vai chegar apenas nos lugares que eles chegaram. Se você quiser produzir conhecimento, ideias, andar por ares nunca antes respirados, você tem de correr riscos. Muitos não produzem novas ideias, não inovam, não se reinventam, não produzem empresas fantásticas, poesias notáveis, livros incríveis, não porque não têm capacidade, mas porque o eu deles não dirige bem seu próprio script. Eles têm medo de entrar no palco e dar um escândalo contra os pensamentos perturbadores, as ideias sabotadoras, o sentimento de culpa e incapacidade e gritar: eu posso chegar lá, esse roteiro aqui eu não concordo, eu posso e devo escrever os capítulos mais importantes da minha história nos momentos mais difíceis da minha vida. Vocês querem escrever capítulos nobilíssimos na sua história? Você não pode se curvar à dor. Se você curvar a dor, seja qual for, a dor do vexame, a dor da insegurança, a dor de enfrentar seus próprios erros, a dor do julgamento rápido e crítico dos outros, quem não se curva à dor pode se reinventar. Quem se curva à dor de maneira frágil é assombrado por ela, é encarcerado, ainda que viva numa sociedade livre.
Uma coisa é você viver numa sociedade democrática que garante os deveres e direitos para você ir e vir e se expressar. Outra coisa é você ter o direito inenarrável, um direito insubstituível de você ser líder de si mesmo, gestor da sua mente e gestor mínimo, básico dos seus pensamentos. Eu perguntei, vocês pensam apenas o que querem pensar? Claro que não. Quem pensa o resto? Se não é o teu eu que pensa, quem pensa? Se não é o eu que está pilotando a aeronave mental, quem está pilotando? Essa é uma grande tese. Por que temos tanta dificuldade de sermos líderes de nós mesmos? Por exemplo, a cada 40 segundos uma pessoa morre pelas próprias mãos, e a cada 4 segundos alguém tenta o suicídio. Em mais de 70 países que eu sou publicado, eu tenho falado uma nova tese sobre desistir da vida. Quem pensa em morrer quer matar a existência? Nunca. Quem pensa em morrer tem fome e sede de viver, quer matar a sua dor, o autoabandono, os seus pensamentos perturbadores, o seu sentimento de culpa, de incapacidade, o seu humor depressivo, mas nunca a existência. Todo pensamento sobre a morte, no fundo, do ponto de vista filosófico e psicológico, é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. Então as pessoas que pensam em desistir da existência, no fundo, elas têm fome e sede de viver e não sabem. Só que o seu eu não consegue escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis de suas vidas, porque o seu eu não é treinado, lapidado, educado para atuar como um advogado de defesa o faz no fórum, impugnando, discordando, confrontando para proteger alguém de ser condenado. Não faz muito tempo eu dei treinamento para mais de 1.100 magistrados na AMB, Associação de Magistrados do Brasil, e também há pouco tempo, menos ainda, dei treinamento no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Havia mais de 2.000 profissionais. Eu falei, a mente humana é como um fórum. Na sua mente há um bom advogado de defesa? O seu eu sabe impugnar pensamentos angustiantes? Ele sabe discordar de emoções tensas e fóbicas? Quando você reage sem pensar, quando você compra uma ofensa, uma rejeição, quando você se sabota com um sentimento de incapacidade ou complexo de inferioridade, ou até os ciúmes, o teu eu faz o que com esse lixo mental? Ele assiste passivamente como um espectador que está diante dos atores que lê a memória e constrói cadeias de pensamentos sem autorização dele, do próprio eu? Ou ele entra e, como ele disse, impugna, discorda, confronta, recicla o lixo mental? É por isso que eu tenho dito que a educação mundial cartesiana, racionalista, está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Não adianta ensinar matemática numérica se nós não ensinamos a matemática da emoção, onde dividir é aumentar. Não adianta só ensinar com maestria línguas se nós não ensinamos o nosso eu a falar com os nossos fantasmas mentais, os fantasmas que nos assombram. Qual o diagnóstico vocês têm quando vê alguém falando sozinho? Eis ali um louco. Quando falar sozinho é uma das ferramentas que sobraram para alguém, por exemplo, que tem um surto psicótico, para superar, pelo menos basicamente, ou tentar superar a solidão do abandono social, a solidão do autoabandono. Agora, enquanto nós, entre aspas, normais, achamos que conversar consigo é uma loucura, quando na verdade loucura é você ter um silêncio atroz que não impugna, um silêncio onde o teu eu não atua como diretor do seu próprio script, onde o teu eu é passivo e não escritor dos capítulos mais nobres em seus dias mais tristes. Nós simplesmente não temos consciência das consequências de uma mente irresponsavelmente sem gestão. Na minha história como construtor de conhecimentos, eu descobri que é um fenômeno
que é um biógrafo implacável e não autorizado, um biógrafo inconsciente. Muitas celebridades têm medo de biógrafos não autorizados. Por quê? Porque eles podem falar sobre particularidades que não queriam evidenciar, ou então tecer comentários que não correspondem à realidade do que eles viveram. Não importa. Mas há um biógrafo não autorizado na sua mente. Está todos os dias arquivando tudo que você ama, mas também tudo que você detesta. Se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você e vai perturbar o seu sono. Tente excluir um desafeto, como muitos políticos fazem. Tente excluir um inimigo. Tente nunca mais querer ver a cara de alguém que te frustrou. Você pode estar livre fisicamente, porém, o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno poderia repetir? Registro automático da memória, registrou de maneira privilegiada. O fenômeno arquiva tudo sem autorização do eu, porém arquiva com mais especificidade, com mais grandeza, tudo que tem alto volume emocional. É por isso que temos tendência em recapitular os momentos mais dramáticos, as perdas, as crises, os escândalos, os fracassos que tivemos. E é por isso que a mídia, sem o saber, no mundo todo, tende a falar da miserabilidade, tende a divulgar o caos, as angústias, as dores, porque intuitivamente, sem ter consciência, sabe, isso chama a atenção de maneira atroz do espectador. Só que a mídia não tem consciência de todas as mazelas estampadas nas telas, nos meios de comunicação, como jornais, também são registradas pelo fenômeno RAM, desertificando áreas nobres. Sim, temos de comunicar os acontecimentos mais dramáticos, temos de ter um pensamento crítico, temos de ter consciência das mazelas psicossociais, mas também temos de aprender a falar das poesias, temos de falar dos romances, temos de falar da generosidade, do altruísmo que está no tecido da sociedade. Caso contrário, seremos uma humanidade paralítica emocionalmente. E você está paralisado? Quando você se reúne com seus pares, com seus amigos, o que você comunica? O que você transfere? Eu tenho dito que um dos maiores erros dos pais no mundo todo é dar excesso de presentes para os seus filhos. Eles tentam suprir a necessidade deles, dar o que não tiveram, sem saber que quando você dá excesso de presente, o fenômeno RAM, registro automático da memória, ao invés de produzir janelas light que financiam o prazer, produziam janelas traumáticas ou killers que financiam a necessidade ansiosa de ter cada vez mais para sentir cada vez menos. Isto é uma paralisia emocional, queridos amigos. Nós temos que aprender a libertar o capital das nossas experiências, falar das nossas histórias para os nossos filhos, falar de maneira saudável, inteligente e positiva. Você deve ter chorado lágrimas que talvez nunca se encenaram no teatro do rosto, e falar sobre essas lágrimas, da sua superação, da sua capacidade de se reinventar, é muito importante. E se você não falar sobre elas, você não prepara os seus filhos e nem seus alunos para aprender a chorar as deles. Você tem de falar dos seus desafios e mostrar para quem ama que não há caminho sem acidentes, nem céu sem tempestades. Mas nós podemos transformar o caos em oportunidade, perdas em ganhos, e os dias mais angustiantes em
Vocês são um livro complexo. Provavelmente, as pessoas que mais te amam conhecem o prefácio, no máximo, da sua história. Nós damos presentes, tablets, celulares, quando temos condições, roupas. Os pais suprem as necessidades dos filhos, mas não dão o essencial. Dão o trivial, mas não o essencial. O que mais as pessoas que te amam precisam, inclusive o seu parceiro ou parceira, é o capital das suas experiências. Se vocês se deixarem ser conhecidos apenas pelo seu prefácio, as relações não serão saudáveis. A sua emoção não será saudável. Você vai ter dificuldade de desenvolver a inteligência global. Mas, sinceramente, nos escondemos atrás dos nossos títulos. Nos escondemos atrás da nossa profissão. Muitos pais se escondem atrás do seu autoritarismo, da sua necessidade doentia de poder. Você tem de me ouvir? Claro que ele tem de me ouvir, te ouvir. Só que você tem de saber que não há amor sem admiração. Se as pessoas não te admirarem, elas não vão te amar profundamente. Se as pessoas não se encantarem com você, elas não vão levar em altíssima conta. Se você precisar elevar o tom de voz para ser ouvido, alguma coisa está errada. Você é grande fora e pequeno lá dentro. Uma pessoa grande, de fato, se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Você quer ver um exemplo de um personagem que infelizmente não foi estudado pela psiquiatria e psicologia, bem como a sociologia, e também não foi estudado por todas as religiões, o que foi um erro crasso, tanto das religiões todas, sem exceção, como das universidades. O mestre dos mestres, há 2000 anos, aquele homem, antes de ser traído, chamou 3 alunos. Pedro, aliás, deixe-me falar sobre o perfil psicológico deles. Pedro era hiperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. Num momento era tranquilo, no outro rechaçava, excluía quem não andava com seu mestre. Tomé era paranoico, tinha ideias de perseguição, desconfiava da própria sombra. Judas, segundo os fariseus, era corrupto. Talvez se estivesse nos dias de hoje, teria problemas com a Lava Jato. E o melhor deles, o mais dosado, o mais sereno, o mais culto da tribo dos Zelotes, era o próprio Judas Iscariotes. Ele era corrupto por um lado, por outro lado tinha vocação social. Nunca colocou o seu mestre em situação conflitante. Só que ele tinha um problema. Ele não conseguia visitar camadas mais profundas da sua mente. E quando Judas o beijou, era para, no exato momento da traição, detonar um fenômeno inconsciente chamado gatilho cerebral, abrir uma janela killer que patrocinaria a exclusão do seu discípulo, fecharia o circuito da memória devido ao alto volume da traição. Terceiro fenômeno, âncora da memória. E quarto fenômeno, o alto fluxo, deveria ler e reler aquela janela. Quando Freud foi criticado por amigos como Jung e Adler a respeito da teoria da sexualidade, ele os baniu da família psicanalítica. Detonou o gatilho, abriu janela killer, em milésimos de segundos, a âncora fechou o circuito e ele deixou de considerá-la como seus amigos, os excluiu. E o alto fluxo, quarto fenômeno, lia e relia, sentia-se desprestigiado, desonrado por aqueles alunos que ele cuidou, trabalhou, não deu-lhe direito de ter consciência crítica. Agora imagine o mestre dos mestres. Ele chamou 3 alunos, Pedro, Tiago e João, antes da traição de Judas. Pedro iria abandoná-lo, Tiago e João
iria excluí-lo também num foco de intenção. A negação de Pedro, mais a exclusão dos dois irmãos, André e João, era um golpe fatal. Mas, por incrível que pareça, para esses jovens que iriam decepcioná-los horas depois, ele mostrou hematidrose, que é suor sanguinolento. Uma pessoa só tem hematidrose quando está no ápice da dor, no ápice do estresse. Os poros se abrem e hemácias saem na pele. E ele não teve medo de que os seus alunos, embora fosse decepcioná-los, horas depois, visse a sua dor no mais alto grau. Ele disse: minha alma está profundamente triste até a morte. E eu me perguntava, como um pesquisador, que homem é este que tem coragem de descortinar a sua dor para pessoas aparentemente tão indignas? Sabe por quê? Porque ele vivia essa tese: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Ele vivia outra tese. Ele apostava tudo naqueles que pouco tinham, porque ele sabia que as pessoas que hoje o decepcionam, um dia poderão ser aquelas que lhe darão as maiores alegrias. Porque uma pessoa grande não financia sua paz em relação ao outro. O outro não traz a felicidade, a outra não traz a felicidade, o outro complementa a felicidade. Por isso, uma pessoa nunca deve se relacionar para ser feliz, mas para ser mais feliz. É muito diferente. E, para espanto das ciências humanas, ele olhou para o traidor e lhe disse: amigo. Ele exaltou o traidor. No exato momento em que ele chamou de amigo, detonou o gatilho cerebral. Abriu o quê? Janela killer doentia ou light de Judas? Light. Ele teve consciência crítica, foi e jogou as moedas de prata e quase se torna um dos maiores pensadores da humanidade. Mas, infelizmente, no caminho, após a consciência crítica, detonou o gatilho novamente, que é um copiloto inconsciente, aquele que produz os pensamentos que você disser: bom, eu não penso apenas o que eu quero, mas quem pensa o resto? São os fenômenos inconscientes que não foram estudados no passado. Detonou o gatilho, abriu janela killer, em milésimos de segundo, e tinha o sentimento de culpa. A culpa branda previne a psicopatia, mas a culpa atroz e intensa asfixia o prazer de viver e leva à autopunição e à automutilação. Nunca se esqueça, jamais coloquem ponto final na sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Coloque vírgulas. Vocês podem e devem escrever capítulos incríveis, se aprenderem a ser vendedores e compradores de vírgulas, se aprenderem a ser vendedores de sonhos numa sociedade judicialista que aprendeu e deixou as entranhas, deixou a capacidade de sonhar para se tornar julgadora. Julgar demais é um problema. Sem juízo você não tem consciência crítica, mas julgar em excesso, apontar o dedo em excesso, nos torna radicais. E o radicalismo, tanto de direita quanto de esquerda, não importa a ideologia política, é um defeito na personalidade, porque uma pessoa de fato madura se coloca no lugar do outro para perceber as dores nunca antes verbalizadas, as crises nunca antes discorridas pelas palavras. Por isso, por favor, você que é pai ou mãe, você que é um namorado ou namorada, parceiro ou parceira, você que é um educador, você tem a responsabilidade de abraçar mais e julgar menos, de apostar mais e criticar menos, de dar tantas chances quantas necessárias para os outros e para si. Queridos amigos, agora vocês estão entendendo por que a nossa mente é muito complexa. Porque o primeiro ato do teatro mental não é consciente.
Então, se alguém tem uma experiência de raiva perante uma ofensa, uma experiência de ciúmes perante um parceiro ou parceira que não correspondeu às suas expectativas, uma reação de impulsividade diante de uma contrariedade, um estresse patrocinado por um desafio, uma experiência ansiosa diante de obstáculos na vida, ou seja, o primeiro ato do teatro mental é totalmente inconsciente e ninguém deve ser julgado por isso. Agora, transformar a experiência emocional e intelectual em comportamento, aí é sério. Então eu te pergunto, com meus alunos, existe livre-arbítrio? Essa é uma grande tese. Existe livre-arbítrio? Quem acha que tem livre-arbítrio? Levante as mãos. Quem acha que não há livre-arbítrio? Levante as mãos. Quem não acha nada? A tua situação é pior. Eu tenho feito isso até para plateias de juristas e eles ficam, às vezes, sem responder. Se você fala que não há livre-arbítrio, então você vai justificar pessoas violentas, feminicídio, a exclusão. Então, pera um pouquinho. Existe livre-arbítrio? O ser humano tem de ser responsável pelos seus atos? Claro, mas ele é responsável na fase inicial? Então, nas primeiras frações de tempo, não há livre-arbítrio. Detona o gatilho, abre janela. No caso de um comportamento anacrônico, killer, a âncora vem e abre ou fecha o circuito? Fecha o circuito e o autofluxo começa a ler e reler. Então, naquele momento, segundos, ou frações de segundos, a impulsividade, os ciúmes, a raiva, a angústia, a ansiedade, ela foi produzida por fenômenos inconscientes. Mas se momentos depois o teu eu não dar um choque de lucidez, discordando, confrontando o seu eu, não duvidar de tudo aquilo que o controla, não criticar as ideias perturbadoras, aí você perde a oportunidade de ouro de exercer o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha, a sua capacidade de ser autor da própria história. Mas, sinceramente, grande parte dos pais, dos casais, das relações entre executivos e colaboradores nos focos de tensão são arrastadas, porque o processo é inconsciente e continua consciente numa sequência de eventos, de atritos, discussões, disputas irracionais. Por exemplo, vamos falar aqui sobre um fenômeno que deveria ter sido banido do teatro da sociedade. Um fantasma mental que, infelizmente, ao invés de ser banido, ganhou musculatura. O ciúme. Meus alunos e minhas alunas, quem tem ciúmes aqui? Levante as mãos. Parabéns. Levante bem as mãos. Aumentou o número. Até no Piauí as pessoas são tão ciumentas. Bom, então repitam comigo. Ciúmes é saudade de mim. Interpretem. Essa é uma nova tese mundial que nós estamos divulgando sobre os ciúmes. Interpretem. Ciúmes é saudade de mim porque eu exijo da outra ou do outro uma atenção que não dou para mim. Ciúmes é saudade de mim porque eu procuro um reconhecimento este que eu não dou para mim, porque eu não sei ter um romance com a minha própria história. A tese de gestão da emoção é: antes de namorar alguém, eu preciso namorar a minha vida. Quem me promete aqui que de hoje em diante vai namorar a sua vida? Levante as mãos. Eu não confio em você. Prometeram muito rápido e o inferno emocional está cheio de pessoas que fazem promessas rápidas. Quem me promete aqui que vai treinar todos os dias o seu eu para aprender a namorar a vida? Essa é a questão. Levante as mãos.
treinar todos os dias, porque na prática você vai ver que quando alguém te rejeita, você compra aquilo que não te pertence. Na prática, quando alguém não corresponder ao portfólio das suas expectativas, você vai espizinhá-lo, sem entender que você, quando cobra atenção demais, sem entender que o medo da perda acelera a perda. Em destaque, a perda da autoestima, da relação inteligente, afetiva, rica com você mesmo. Nunca se esqueça, teu eu precisa pilotar a aeronave mental, pegar os manches e praticar as teses que eu estou falando. Teu eu tem de ser um excelente advogado de defesa. Nunca deixe o veículo mental solto. Cada pensamento perturbador é registrado nos primeiros segundos e não pode ser mais deletado. Cada sentimento de culpa, cada reação de ciúmes, cada reação impulsiva é registrada. Tudo que é registrado não pode ser mais deletado, só reeditado. Por isso que é mais fácil acumular lixo no córtex cerebral do que nas cidades mais poluídas do mundo. É mais fácil construir cárceres mentais, janelas traumáticas, aprisionantes, do que nas cidades mais violentas do mundo. E é por isso que a educação mundial precisa mudar, e está mudando. E é por isso que o centro educacional ou as escolas sérias, colégios sérios, chama colégio ou escolas? Colégios e escolas são tão preocupados com a formação de mentes brilhantes, livres e emocionalmente saudáveis, que adotou o programa Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão da emoção para crianças e adolescentes. Dentro da grade curricular, as crianças e adolescentes estão aprendendo habilidades que eu não aprendi. Pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, a resiliência, ou trabalhar perdas e frustrações, filtrar estímulos estressantes, não comprar aquilo que não me pertence, resgatar a autoestima, entender que eu tenho que namorar a vida, entender que numa discussão eu posso ganhar a razão, mas perder o coração. Muitos casais começam o seu relacionamento no céu do romance e o terminam no inferno dos atritos. São especialistas não em irrigar o afeto, o amor, não em irrigar os sonhos, mas em sabotar um ao outro. Mas eles não têm consciência que estão sabotando, claro que não, mas se tornaram, infelizmente, especialistas em criticar, apontar falhas, constranger e mostrar as debilidades de um e do outro. Estão aptos para conviver com máquinas, mas não para construir um romance belo, poético, rico, que vale a pena ser vivido. Reitero, os romances, talvez grande parte, mais de 90%, começa no céu do afeto e vai terminando no inferno das discussões. Se tornaram especialistas em apontar erros e não em abraçar. Sabem amar? Não, não sabem amar. Porque não entende que não há amor sem admiração. Não entende que a minha responsabilidade é perguntar quais são os seus sonhos e o que eu posso contribuir para que eles sejam realizados. Aonde eu errei e não soube, que atitudes eu tive e que te machucou de alguma forma. Não sabe perder uma discussão com silêncio proativo. Ela levantou o tom de voz, eu abaixo o tom de voz. Ele levantou o tom de voz, eu abaixo o tom de voz. Porque se eu partir para o confronto, eu posso ganhar a discussão, mas perder o coração. Quem conhece algum casal aqui que brigou a vida toda e não se separou? Levante as mãos. Acho que quase todos nós conhecemos. Separados são tão lúcidos, juntos, Terceira Guerra Mundial.
Quem está governando é o eu ou são os copilotos do eu? Quais são? Primeiro, gatilho da memória. Segundo, janelas. E às vezes a killer tem preponderância. Terceiro, âncora. Quarto, alto fluxo. Então, separados, são tão tolerantes, tão coerentes, juntos, até o tom de voz. Detona o gatilho, abre janela killer, começa a discussão porque a âncora fechou o circuito. Quando a âncora fecha o circuito, milhares de janelas não são acessadas, com 1 milhão de dados, e não se dá respostas inteligentes nas situações estressantes. Consequentemente, vive-se uma síndrome que eu descobri, chamada síndrome predador-presa. Quando fecha o circuito da memória, ou você reage como predador ou como presa. Assim como nas savanas africanas, um africano está contemplando, por exemplo, árvores, zebras, nuvens, flores, está feliz porque os copilotos patrocinaram um prazer, detonou o gatilho cerebral várias vezes, abrindo o quê? Quando ele está feliz? Janelas, lights, a âncora fechou ou abriu o circuito? Abriu, ele está respirando liberdade, capacidade de se inspirar, de pensar de maneira livre, rica, mas de repente ele vira o rosto e vê uma fera em posição de ataque. Naquele momento, detona o gatilho, abre uma janela, killer, e ocorre um turbilhão, muda a emoção em frações de segundos. No mundo físico, você não transforma este belíssimo anfiteatro, onde há 5.000 pessoas, num copo de água. Você transforma? Fisicamente é impossível. Você não transforma nuvens em aço. Fisicamente é impossível. Mas no mundo emocional, há uma outra natureza. Ultrapassa os limites dos parâmetros da física e da química. Você é capaz de transformar uma alegria, um prazer, uma satisfação que é um edifício enorme, em frações de segundo, num estado de angústia, de raiva, de crise de ciúmes. E você transforma, de repente, você está ansioso, angustiado, deprimido, alguém te dá uma grande notícia, te dá um abraço, detona um gatilho, abre janela light, e você mudou o padrão, a natureza da emoção, a um mundo que é muito difícil de ser gerenciado, é muito complexo. Por isso, como eu lhes disse, somos tão complexos que nós criamos os nossos próprios fantasmas mentais. Você não precisa ter inimigos, nem pessoas que te frustram, desafetos para se perturbar. Deixe a sua mente sem gestão e ela é suficientemente sofisticada para te retirar o oxigênio da liberdade. Por isso que há milhões e milhões de prisioneiros vivendo em sociedades livres. Então, cuidado. Quando detona o gatilho, abre uma janela killer e o circuito fecha, você pode agir como predador ou como presa. No caso, diante de uma fera, você foge. Você não pensa, porque a vida está em risco. Você não pensa na velocidade do leão, na sua velocidade, qual a distância da árvore que você tem que subir. Há um desespero enorme para proteger a vida. E o mesmo mecanismo mental ocorre na sala de casa. Quando um pai é desafiado por um filho, ou um casal, um critica o outro. O mesmo mecanismo pode ocorrer em sala de aula. Quando um aluno tem um comportamento que o professor desaprova, e se eles aprendessem gestão da emoção, desenvolvimento de relações saudáveis, o eu como líder de si mesmo, num foco de tensão, a minha responsabilidade não é gritar, não é responder, é me calar, fazer a oração dos sábios. Eu me calo por fora e grito por dentro. Eu recolho o meu eu da necessidade neurótica de ser um predador que machuca, que fere, que grita, que discute. Eu me recolho e começo a me bombardear de perguntas, fazendo uma mesa redonda com os fantasmas que me assombram.
Quem me ofendeu? Por que me ofendeu? Em que circunstância me ofendeu? Será que por detrás de uma pessoa que fere, daquele aluno, não há uma pessoa ferida? Será que por detrás do meu filho que acabou de me decepcionar, não há pensamentos perturbadores? Ele o fez gratuitamente? Por que eu tenho necessidade ansiosa e doentia de mudá-lo a força, a ferro e fogo? Por isso que as pessoas se destroem. Não se destrói porque não tem excelentes intenções. Destrói porque seu eu não é minimamente gestor da sua psique. Lembra-se, o pensamento é o instrumento básico, a unidade básica do psiquismo humano. Mas ele transita em segundos, ele aparece, desaparece e causa um transtorno, um vendaval na mente humana. E se nós não aprendermos a fazer a mesa remando do eu, impugnando pensamentos, usando a arte da dúvida, como ensinamos no programa Escola da Inteligência, duvidando daquilo que nos controla, usando a arte da crítica, criticando ideias que me asfixiam e determinando estrategicamente aonde eu quero chegar, determinando ser líder de mim mesmo. Portanto, a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, me recolho no silêncio mental e exerço o direito solene de ser diretor da minha própria história, de não agredir quem me agride, de ser um ser humano que pensa antes de reagir, um ser humano que não coloca pontos finais, mas o que? Vírgulas. Parabéns, parabéns. Agora, em que sociedade se aprende a colocar vírgulas? Nos países nórdicos? Em que universidade se ensina esses fenômenos? Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford. Aonde se ensina que o eu deve se recolher? Porque a minha paz vale ouro, o resto é pouco significante. Porque antes de dar uma resposta, eu tenho que aprender a ser fiel à minha consciência. Porque quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo e na relação interpessoal. Causa vários acidentes nas relações e também um auto-acidente, se mutilando, se encarcerando na angústia, na autopunição. Queridos amigos, por favor, da próxima vez que tiver um foco de tensão, recolha-se e começa a perguntar no silêncio mental. Discorde, confronte, indague. Minha paz vale ouro, o resto é pouco significativo. E estamos ensinando isso também nos orfanatos do Brasil. Estamos adotando os orfanatos do Brasil para dar gratuitamente o programa Escola da Inteligência, para que as crianças abandonadas não se auto-abandonem. Estamos adotando, junto com a Polícia Federal, escolas com alto índice de vulnerabilidade para dar gratuitamente o programa. Temos mais de 8.000 pessoas, onde está crianças sendo ajudadas pelo programa, treinando psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros nos presídios, para que também esses presidiários entendam que o maior de todos os presídios são os cárceres mentais, ou é o cárcere mental. E nós temos que perceber que ser livre não depende apenas de uma constituição de um povo. Ser livre não depende apenas de ter dignidade para você trabalhar, para ir e vir, dignidade para a mobilidade social, transporte, comunicação. Ser livre é você em destaque todos os dias, não abrir mão de ser autor da sua própria história. Sim, você pode claudicar, você pode tropeçar, mas você nunca desiste de si e nem das pessoas que amam, porque você é verdadeiramente livre. Vamos avançar. Então nós temos 4 fenômenos inconscientes que lê a memória sem autorização do eu: gatilho, janelas, âncora e autofluxo. Esses fenômenos sempre existiram. E como nós não sabíamos que eles existiam, a violência, atitudes de automutilação nos banheiros, crianças, às vezes atitudes de querer desistir da vida, raiva, sentimento de vingança, sempre surgiu, ciúmes. Só que se o eu é educado para entrar no segundo ato do teatro mental, ele começa a proteger a mente, a gerenciar as emoções, a liderar os pensamentos. Como isso não é
treinado na educação mundial. Agora as crianças estão aprendendo o que nós não aprendemos. Então, nós criamos uma sociedade muito doente. Por exemplo, 1 a cada 2 pessoas, cedo ou tarde, vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Os números estão subindo muito mais. Olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. E quem apontou o dedo, a tua situação é pior. Mas vocês estão aqui para não ser nenhum dos dois. E nós vimos uma notícia do Instituto de Ciências Aplicadas que já está em 80%. 80% das pessoas vai ter um transtorno psiquiátrico. Mas se nós aprendermos a usar ferramentas de proteção da emoção, nós vamos dar um salto em nossa qualidade de vida. A vida vai ficar mais gostosa, mais rica, mais leve, mais profunda. Mas, doutor Cury, casei com um homem muito complicado. Até exagera. Minha filha, se você escolher um homem muito complicado para viver, você não deve ser tão fácil. É verdade. De agora em diante, você que está sendo treinada em gestão da emoção, você deve substituir a palavra. Ele não é complicado, ele é complexo. Casei com um homem muito complexo. Meu bem, você é complexo demais. Ela é teimosa. Ela não é teimosa, ela é complexa. Quem é teimosa aqui? Levante as mãos. Teimosa. Quanta gente teimosa. Você não é teimosa, você é complexa. Admiravelmente complexa. Quem é impulsivo aqui? Levante as mãos. As pessoas impossíveis, bateu, levou. Ação e reação. Tem pessoas que me dizem: doutor Cury, eu não levo desaforo para casa. Claro, é um desequilibrado, não vai levar desaforo para casa. Uma pessoa equilibrada, pelo menos minimamente gestor da sua mente, não leva desaforo para a sua casa mental. Brinca mais, abraça mais. Quem me promete que vai ser uma pessoa mais livre, leve e solta? Levante as mãos. Eu não confio em você. Daqui a pouco é bateu, levou. Isso daí é um vício. Por quê? Vocês aprenderam. Por que é tão difícil mudar a personalidade? Porque o primeiro ato do teatro mental é consciente ou inconsciente? Produzida por quem? 4 copilotos que estão no psiquismo humano. Quais são, Rafael? Vamos lá. Lazareno. Gatilho cerebral. Janelas. Âncora. Alto fluxo. Quando você acendeu o pavio, não deixa detonar a bomba. Vai lá, joga um pouco de água. Quando você vai botar... Querido, você é tão calmo, parabéns. Aquele homem é um poço de ansiedade. Ficou 15 segundos tranquilos. Meu bem, como você tem autocontrole. Se ele se espantou, você acertou. Não é minha esposa. Se ele se espantou, você acertou, porque você está estimulando o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno registro automático da memória, a construir janelas lá. Parabéns! Vocês entenderam? Quem me promete que vai treinar, construir janelas lá? Aê, ótimo! Então nunca se esqueça, elogie antes de criticar. Se você não conseguir elogiar, é melhor ficar em silêncio e fazer a técnica da mesa redonda do eu. Você grita por dentro: quem me ofendeu, por quem me ofendeu, e assim por diante. Minha paz valeu. O tempo já está indo. Vou ensinar mais um pouquinho só sobre
um outro fenômeno, uma outra síndrome que eu descobri, chamada síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a saúde emocional. Quem tem dores de cabeça ou musculares com frequência, levante as mãos. Quem acorda cansado com frequência, levante as mãos. Quem sofre por antecipação? Quem quer ficar internado aqui no hotel, levante as mãos. Eu brinquei, pago pelo SEB. Quem tem dificuldade, se me responderem, quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, levante as mãos. Eu nem terminei aqui, já levantaram as mãos. Quem repete mais que 2 vezes a mesma correção? Eu nem vou perguntar, porque não tem santo, as pessoas não têm consciência. Quem repete 2 vezes é um pouco chato, entediante. 3 vezes, quem corrige fala a mesma frase, a mesma sentença, é muito chato. E 4 vezes ou mais? Já vi casais olhando um para o outro. E 4 vezes ou mais? É o quê? Insuportável. Bom, se vocês são meus alunos e alunas, então prometeram ser honestos. Não é? Exatamente. Não é chato, é complexo. Parabéns. Quem, de vez em quando, é insuportavelmente complexo aqui? Levante as mãos. Você vê que não é fácil de aguentar, né? Não é fácil. A gente fala, é difícil suportar os outros, mas na prática, às vezes é difícil suportar a gente. A mãe abre a boca, o filho sabe tudo que vem pela frente. A professora abre a boca, o menino não aguenta mais. É o mesmo sermão. O marido ou a esposa abre a boca, eles são entediantes. Ninguém encanta um ao outro. Por quê? O eu não libertou o imaginário. Eu não vou ter tempo de falar aqui, mas não libertou o mais complexo de todos os pensamentos, que é o pensamento antidialético, rebelde aos códigos linguísticos. O pensamento dialético é esse que nós usamos para falar, para ler e escrever. Esse pensamento é o mais pobre. A educação mundial intoxica os alunos com esse pensamento. Por isso que no começo, antes de entrar na escola, os alunos perguntam pouco ou muito? Muito. E depois que entra nas escolas, a tendência é perguntar pouco. O pensamento antidialético, ele estimula a curiosidade, a motivação, a esperança, a capacidade de sonhar, a inspiração, a libertação da criatividade. Por favor, há um tipo de pensamento que é muito poderoso em vocês. Se vocês não usá-lo saudavelmente, vocês vão construir para usá-lo para sofrer por antecipação, ruminar perdas e mágoas, para ter impaciência com pessoas lentas, para desenvolver pensamentos altamente preocupantes e até mesmo para cobrar demais de si mesmo. Quem cobra demais de si? Vocês gostam de ter alguém cobrando uma dívida? Gostam ou não? Mas por que cobram demais de si? Como é que vão ter um cérebro tranquilo, uma mente serena, criativa, proativa, feliz, estável, se vocês todos os dias cobram o que não devem? É impossível. Por favor, nenhum psiquiatra pode fazer isso por vocês. Eu treino, tem milhares de psicólogos que participam dos meus cursos, das minhas palestras e treinamentos, e profissionais como eu, da psiquiatria. Mas há algo que nós não podemos fazer por vocês. O teu eu tem de gerir a sua emoção. O teu eu tem de ter um romance com a sua saúde mental. O teu eu tem de dar um choque de lucidez em pensamentos perturbadores, todos os dias. Duvidar, criticar e determinar. A tua maior luta não é contra os outros, é você ter estabilidade, dirigibilidade, capacidade de ser um excelente executivo da sua mente. Ninguém pode fazer isso.
Na atualidade, uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. O excesso de informação, o excesso de intoxicação digital, smartphones, videogames, internet, redes sociais, tudo isso acelerou o gatilho cerebral, abrindo janelas sem necessidade, gerando pensamentos estéreis que, ao invés de produzir criatividade, produz angústia, autopunição, autocobrança e assim por diante, fechando o circuito constantemente e migrando a âncora de região para região. Portanto, produzindo a síndrome do pensamento acelerado, que médicos do mundo todo estão confundindo com a hiperatividade e prescrevendo drogas da obediência sem necessidade. Isso é muito grave. Eu vou pedir para vocês, role no tapete com seus filhos, se eles forem pequenos. Isso não tem contraindicação. Beije, não tem contraindicação. Quando alguém elevar o tom de voz, abaixe o tom de voz. Isso não tem contraindicação. Quando vocês estiverem diante de uma pessoa que te contrariou, fale uma vez, porque na segunda vez você vai detonar o gatilho e vai abrir janela killer. Você vai piorar as pessoas que amam. Então, faça o silêncio proativo e saia do lado. Deem risadas da PIT, P-I-T, picuinhas, irritabilidade e teimosias. Deem risadas. Há um charme nos defeitos das pessoas que nos rodeiam, se são suportáveis. Claro, há defeitos que são estruturais, uma violência, agressividade, necessidade neurótica de poder, mas muitos defeitos são suportáveis, são picuinhas, são atitudes que, se você for generosa ou generoso, você vai dar risada. Puxa, é tão gostoso de conviver com uma pessoa tão complexa. Desde que você não tenha necessidade de operar o cérebro dele ou dela. Se você quiser operar, partir para elevar o tom de voz, discutir inutilmente, impor as suas ideias, não expô-las, você já perdeu. Perdeu quem amou e perdeu sua saúde emocional. Mas estão aqui para fazer um redirecionamento da sua história. Cuidado, a síndrome do pensamento acelerado abaixou o limiar para suportar frustrações. Além desses sintomas, causou um déficit de memória e esquecimento. Esquecemos até do essencial, valorizamos o trivial. E a síndrome do pensamento acelerado gerou uma agitação mental, uma inquietação sem precedente. As pessoas não podem ficar 10 minutos sem fazer nada, sem ter atividade. Elas não conseguem conviver com o tédio. E o tédio é importante? Claro que é importante. Sem o tédio não há solidão criativa, mas as pessoas fogem do tédio de maneira atroz, como se foge de um vampiro, metaforicamente. Por favor, você tem de gastar tempo com você, tem de resgatar os seus sonhos, tem de ter pelo menos algumas horas sem ligar esse bendito aparelho que está mexendo com o ciclo da dopamina e gerando uma dependência psicológica mais atroz que a cocaína. A cocaína dá sintomas depois de 24 ou 48 horas ou 72 horas, sintomas psicológicos. Enquanto a ausência de um celular dá sintomas depois de 10, 20, 30 minutos ou uma hora. Ninguém no aeroporto fica sozinho mais. Pessoas estão ali, pessoas da melhor idade, jovens, adultos, todo mundo plugado no celular. As pessoas simplesmente não sabem se interiorizar e procurar o mais importante de todos os endereços, o endereço dentro de si mesmo. Como vamos ter uma humanidade viável? A nossa espécie beira as raias da inviabilidade se o nosso eu não foi educado para dirigir o nosso próprio script, se nós não tivermos romance com a nossa própria história, se nós não procurarmos o mais importante de todos os endereços, o endereço dentro de nós mesmos, se nós colocamos as pessoas que amamos na periferia da nossa história, porque criticamos, apontamos falhas, repetimos a mesma coisa, sem entender que nós precisamos dar aquilo que o dinheiro não pode comprar.
falar dos nossos desafios, como lhes disse, falar dos dias mais tristes, como lhes disse, falar das nossas aventuras, dos nossos sonhos. Nós não sabemos ir além do prefácio, mas precisamos ir além do prefácio. Vocês estão aqui não numa conferência, vocês estão num treinamento, o treinamento dos treinamentos de gestão da emoção, para aprender habilidades, para sair da plateia, entrar no palco e dirigir, pelo menos minimamente, o seu próprio script. Eu gostaria que agora vocês fechassem os seus olhos. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês baseada em gestão da emoção. Eu quero que vocês procurem um personagem muito importante que vocês abandonaram ao longo do traçado da sua história. Vocês mesmos. Acordando cansado, com dores de cabeça, dores musculares, sofrendo por antecipação, tendo dificuldade de conviver com pessoas lentas, tendo impaciência ou baixo limiar para frustrações, déficit de memória ou esquecimento corriqueiro, todos são sintomas gritando para que você mude o seu estilo de vida. A vida é bela e breve como gotas de orvalho, tão breve que se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Por favor, não queira ser o mais rico de um cemitério. Você pode trabalhar e ser eficiente, muito eficiente, mas faça com prazer, liberte o seu imaginário, doe-se mais e diminua a contrapartida do retorno. Por favor, abrace mais e julgue menos. Abrace inclusive você. Dê risadas de alguns erros seus suportáveis. E não queira que as pessoas correspondam a todas as suas expectativas. Procure você no seu melhor tempo. No momento, talvez, da sua adolescência, ou quando você era um adulto jovem, ou até na sua infância. Procure um personagem que você deixou pelo caminho e substituiu por alguém mentalmente agitado, com tantas preocupações. Substituiu por uma pessoa que tem trabalhado tanto e esquecido de viver a vida como um espetáculo único e imperdível. E ao se encontrar, por favor, faça uma declaração de amor para você. A mais bela declaração de amor. O que você gostaria que alguém dissesse para você? Para te mostrar que você é único e irrepetível. Diga que você vai, apesar de toda a seriedade da existência, levar a vida mais leve, livre e solta, com menos apontamentos de falhas e mais celebração de acertos, com menos necessidade neurótica de ter milhões de informações e mais habilidade para o seu eu ser gestor da sua mente. Talvez você tenha que pedir desculpas para você.
sendo um ser humano tão rico, tão inteligente, deixando-se na margem da sua história, não é justo. Talvez você tenha que pedir desculpas para as pessoas mais caras, abaixando o tom de voz agora, aplaudindo muito, né? Mas vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Vale a pena escrever capítulos novos, mesmo nos dias mais tristes. E por favor, agora, respire profundamente, abra os seus olhos. Dê um abraço em você, fique abraçado. Dê um abraço. Tem pessoas que nunca se abraçaram. Tem muitos homens que nunca tiveram coragem de dar um abraço em si. Diga essas palavras: eu te estresso, que causa muitos problemas, mas eu vou educar meu eu para namorar a minha vida e sonhar muito e vender sonhos, vírgulas, para escrever os capítulos mais nobres da minha história nos momentos mais difíceis da minha vida. Muito obrigado por serem meus alunos nessa noite.